Olá, irmãos, graça e a paz, como vão vocês? Aqui é o Leandro Barros, venho trazer mais uma revelação para os irmãos, algo que Deus colocou em meu coração, acerca do livre-arbítrio. Deus já me deu essa revelação desde a primeira vez que eu coloquei a primeira parte, onde ali eu falei sobre o livre-arbítrio para todos os seres humanos, independente se são cristãos ou não. E eu tinha prometido que eu iria trazer a segunda parte falando sobre os cristãos, o livre-arbítrio para a igreja de Cristo. E agora eu vim trazer essa revelação, né? Algo tremendo, irmãos, tremendo. Não vai ficar dúvida nenhuma. Todo cristão que ouvir esta mensagem e não se convencer que não tem mais direito nenhum sobre a sua vida, quem tem é Cristo, não adianta que nada mais o convencerá. Amém? Mas antes, vou pedir para que os irmãos se inscrevam no canal. Você que não é inscrito, se inscreve. Muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem. A maioria assiste e não se inscreve. Então inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. Até mesmo você que já é inscrito, não ativou, ative, porque assim você será sempre informado quando eu colocar uma nova mensagem para te ajudar. Peço também para que você deixe o seu like. O like não é para mim poder ganhar dinheiro, e sim para que o YouTube entenda que as mensagens do canal estão sendo relevantes, estão te ajudando de alguma forma, e que de alguma forma você vem até o YouTube para ouvi-las. Peço também que você compartilhe. Então compartilhe com todos os cristãos, principalmente aqueles pastores que estão até apoiando o teu cônjuge, dizendo que ele tem livre-arbítrio e pode fazer o que ele quiser da vida dele agora que se separou de você. Amém? Então, vamos então curvar a cabeça e vamos orar, porque sem o Espírito Santo nos acompanhando, só sai heresia. Pai, nesse momento, Pai, estou aqui, teu servo, me colocando diante de Ti, para que o Senhor, Pai, possa me ungir nessa palavra, que eu possa transmitir tudo aquilo que já foi colocado, Pai, em meu entendimento, acerca dessa confusão que é o livre-arbítrio, e que o Senhor, Pai, possa mesmo nos fortalecer, que os nossos olhos abram, que escamas caiam dos nossos olhos, que nós não venhamos a ouvir essa mensagem para fazer críticas, nem muito menos para endurecer o nosso coração, mas que nós possamos estar aqui para aprender a sua palavra. Eu te louvo e te bendigo e te agradeço. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a paz do Senhor Jesus, para quem chegou agora, depois da introdução, vamos para mais uma pedra no sapato de quem quer servir a Deus com o próprio entendimento, quem pensa a fé a partir de experiências, ou a partir de alegrias e frustrações, a partir do que se dá certo ou errado na vida. Hoje vamos falar sobre a mentalidade enganosa do livre-arbítrio, que se infiltrou na mente daqueles que foram chamados para se relacionarem diretamente com Deus, desde o Éden, desde a criação. Eu costumo dizer que os primeiros crentes foram Adão e Eva, pois tinham intimidade com Deus. E também costumo dizer que eles foram os primeiros crentes a se desviarem do propósito do Senhor. E justamente por causa dessa maldita mentalidade de que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Como na parte 1 desta revelação, sobre que Deus não deu em hipótese nenhuma o livre-arbítrio ao homem, recomendo que você ouça a parte 1, a mensagem de número 84, e entre nos vídeos do canal ali e procure por esta mensagem, pois ela te fará entender esta mensagem de hoje. Fará com que essa mensagem de hoje desça com mais facilidade em sua garganta,
se você defende essa tese de que Deus deu o livre-arbítrio. Nesta primeira parte, eu deixei bem claro que não estou afirmando que não existe livre-arbítrio, que ele existe, mas estou afirmando que Deus não o deu, nem para quem é do mundo, ou seja, que não se converteu ainda, como também para quem é cristão lavado e remido no sangue de Jesus. Quem não é, com certeza, vai defender isso até a morte, porque gosta ainda de mandar em si mesmo e ter o controle da própria vida. Ou seja, ainda não perdeu a sua vida para Cristo. Precisa se converter mesmo. Isso que venho mostrar hoje na palavra que até existe, porém, não foi dado por Deus. Que o homem não foi formado com o direito de decidir o que fazer da sua própria vida. O tema da mensagem de hoje é: Deus não deu livre-arbítrio aos cristãos. Meus irmãos, o que tem de cristão sendo massa de manobra para Satanás por causa de aceitar este argumento de que Deus deu o livre-arbítrio não está no gibi. Uma irmã me mandou um link de um pastor que falava sobre o livre-arbítrio. E nesse vídeo eu vi que ele não usava o texto bíblico para sustentar o seu discurso, oriundo da teologia da prosperidade. Ele usava versículos isolados para contextuar o seu argumento. E quem entende a palavra sabe que quem usa somente versículos isolados para levantar uma tese, na verdade fica sujeito a heresias. E era justamente isso o que ele fez no vídeo inteiro. Nunca vi tanta besteira vindo da boca de um cristão em relação ao livre-arbítrio. Ele só faltava dizer que Cristo não é o dono da vida de ninguém. Peço até à irmã que me mandou este vídeo que agora faça ao contrário e mande essa mensagem para este pastor, para ver se ele aprende a ler a Bíblia, ou se o caso dele for mais grave, que ele se converta mesmo. Faça isso, irmã, e mostre a ele esse vídeo, e se quiser passar até meu contato a ele, pode passar, que eu converso com ele, pois ele está levando um monte de gente do povo de Deus que vive em Cristo, mas levando eles sem aceitar o sofrimento de Cristo, as aflições de Cristo, aflições que o próprio Cristo passou e nos alertou que teríamos, porém que éramos para ter bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo e com isso nós podemos vencer também. Era tanta abobrinha que o pastor falava que acho que até um novo convertido se sentiria mal em ouvir o que ele falava, achando que tinha descoberto a pólvora. E o pior, o canal dele chapado, canal grande e cheio de crente rebelde, deixando comentários de que ele tinha razão, que podemos fazer o que quisermos, porque Cristo já nos libertou. Assim como este pastor, entre aspas, digo entre aspas porque não o conheço para dizer que é ou não é de verdade, pois YouTube, todo mundo fala o que quer e pode ser o que quiser, até que se prove ao contrário. Assim como ele, tem um monte de outros pastores e líderes que afirmam também que Cristo te libertou. E por isso, o livre-arbítrio está neste pacote de liberdade. Essa mensagem de hoje tem de ser compartilhada por você, meu irmão e minha irmã, porque estes líderes têm destruído muitos casamentos. Casamentos que deixaram de ser restaurados, simplesmente por eles dizerem que Deus respeita a decisão de quem simplesmente decide abrir mão da aliança feita no altar. Divulguem e deixe que a palavra os liberte, pois é justamente isso que vim fazer aqui. Vim pregar a palavra, vim mostrar à luz das Escrituras que cristão não tem livre-arbítrio dado por Deus. E por isso, não deveria querer ter direito a isso. Não estou aqui para convencer ninguém. A palavra liberta. Só não liberta quem gosta de permanecer no erro e no pecado. Ou seja,
quem não se converteu de verdade. Porque quem se converteu realmente ao verdadeiro Evangelho de Cristo abomina o erro. Deus me revelou em 2 passagens na Bíblia para explicar. Na verdade, Deus mandou eu gritar essa mensagem. Ela é um grito de dor do Espírito Santo em meio a tanto engano e libertinagem pregado e praticado pelos cristãos. Serão 2 passagens. A primeira passagem bíblica está em 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 31, mas não estarei lendo todos. Então acompanhe a leitura pelo seu celular ou pelo seu tablet ou computador. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que mais tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Agora vamos para o segundo texto, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 19 a 23. Vejam que interessante. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo e alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Amém, meus irmãos? Primeira coisa é que o livre-arbítrio é o poder de você fazer o que quiser de sua vida. Você pode fazer o bem, que Deus não se importará com isso, e também o mal, que da mesma forma Ele não se importará com isso. Pois você é livre. Se é livre, é livre. Não tem restrição. Não é livre-arbítrio? Ai, meu Deus, imaginem, meus irmãos, se Deus vai dar esse tipo de liberdade. Mas vamos seguindo. Quem tem carta branca para fazer as suas próprias escolhas não pode de maneira alguma seguir regras. Ou até pode, só que as regras que bem quiser. Quando não quiser, tem liberdade simplesmente de dizer: não, isso eu não vou fazer e pronto. Isso é o livre-arbítrio que os pastores de hoje, que deveriam pregar a cruz às suas ovelhas e não pregam, estão ensinando por aí.
Eles deveriam ser os primeiros a bater pesado em pessoas que se separam pelo simples fato de não querer mais ficar com a outra, por incompatibilidade de pensamento, sendo que um divórcio não deveria acontecer nunca, ou, se tivesse de acontecer, seria somente em casos extremos de traição, segundo Jesus coloca como restrição a lei deixada por Moisés, que era: quem quisesse separar, bastava dar a carta de divórcio e pronto. Não foi esse argumento que os fariseus usaram a Jesus? Sim, foi esse argumento que os fariseus usaram. Jesus colocou logo uma restrição. E a partir dali, o divórcio não pode ser mais pedido de qualquer maneira, como era na época da lei. E sim, em alguns raros casos, e mesmo assim, por quem tem o coração duro, ou seja, quem não consegue obedecer à ordem inicial, que é: Deus uniu, só Ele separa e mais ninguém. Mas o que mais se vê hoje são pastores apoiando maridos e mulheres adúlteros a sustentarem seu adultério. Pastores que afirmam que se não dá para seguir casado, que você pode seguir a sua vida, que não vai dar em nada, nada de punição, que não se está desobedecendo à lei de Deus. Não, meus irmãos, livre-arbítrio, ele não existe. A palavra nos afirma que uma vez membro do corpo, nunca mais poderá ser separado dele. E se assim for, não pertencerá mais ao corpo. E se não pertence ao corpo, não pertence mais à cabeça. Lembrem que esta mensagem é para mostrar que quem é cristão não tem livre-arbítrio mesmo, pois uma vez parte do corpo, só tem um sentido de continuar assim, que é obedecer à cabeça. E pronto. Nos dois versículos, tanto de 1 Coríntios como de Colossenses, eles nos mostram isso. Em 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. E em Colossenses 2,19, o apóstolo fala daquelas pessoas que estão vivendo do jeito que querem, impondo regras que a palavra não impõe. Lá diz assim: elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça. Amém? Como Deus quer que ele cresça. Meus irmãos, só quem não lê a palavra de Deus que entende que o cristão tem livre-arbítrio. E o pior, diz que Deus deu livre-arbítrio. Cristão que afirma isso não afirma com base bíblica, e sim com achismo, com filosofia, ou então porque está vivendo no erro e por isso o defende. E sendo assim, nem a palavra de Deus o fará enxergar que uma vez do corpo nunca mais poderá fazer nada sem que a cabeça lhe dê uma ordem para fazer. De onde pastores e líderes tiram esta ideia de o homem poder fazer o que quiser de sua vida, porque Deus deu essa liberdade a essas pessoas. A própria palavra explica o porquê que eles dizem isso. Lá no versículo 22 e 23 de Colossenses 2 explica isso. Vejam, diz assim: todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. 23. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa umidade e um modo duro de tratar o corpo. Agora escutem. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está alertando a igreja sobre as falsas doutrinas de alguns líderes, ou seja,
de pessoas que conduziam a massa. E esses líderes orientavam a fazer coisas que desobedeciam à palavra, ou seja, à autoridade de Deus. Vejam que o apóstolo diz que são regras e ensinamentos inventados por pessoas. E também diz que essas regras parecem ser sábias. Vamos analisar o discurso do apóstolo. Ele disse que as regras pareciam ser sábias, certo? Pergunta aos irmãos para que entendam o que o Espírito Santo me revelou. A palavra de Deus parece ser sábia ou a palavra de Deus é sábia por inteiro? Ou seja, é a própria sabedoria de Deus. Claro que a palavra de Deus é sábia, completamente sábia. Ou seja, não há sombra de variação e muito menos engano nela. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 23 de Colossenses 2 que, de fato, essas regras parecem ser sábias, é porque elas são difíceis de identificar se são ou não. Mas como ele afirma que parecem, isso deixa claro na palavra que não são sábias, só parecem ser sábias. Então, irmãos, é justamente essas mentalidades que são inventadas por pessoas, como o apóstolo Paulo cita no final do versículo 22, que esses pastores e líderes que afirmam que Deus deu livre-arbítrio, deu a livre escolha a seu marido ou esposa, que estão desviadas do caminho do Senhor, estão fazendo o que querem, eles também criaram essa própria mentalidade. Pois se a palavra diz que a pessoa ao aceitar Jesus, ou seja, ao se tornar cristão, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, e assim sendo, ela só tem uma livre escolha, que é obedecer à cabeça e pronto. Irmão Leandro, então eu não posso escolher fazer faculdade para melhorar de vida? Pode. Quem disse que não? Porém, vem a pergunta: convém? Irmão Leandro, então eu não posso decidir mudar de igreja se eu não estiver me sentindo bem na igreja que eu estou? Pode. E quem disse que não? Porém, vem a pergunta: convém? Irmão Leandro, meu marido ou esposa me traíram e já se casaram novamente. Então eu não posso decidir me casar novamente? Pode. Quem disse que não? Porém, vem a pergunta: convém? Irmão, nós podemos fazer tudo. Porém, não convém fazer tudo o que podemos. Aí está justamente onde a teologia do livre-arbítrio se arrebenta. E tem um monte de pastores arrebentando um monte de casamentos e ovelhas em seus rebanhos. Falta de sabedoria deles mesmo. Falta de ler Bíblia. E o pior, falta de intimidade com o Espírito Santo. Meus irmãos, nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Se eu quiser agora largar esta obra aqui do canal, eu largo. Ninguém tem nada a ver com isso. Porém, Deus não me deu livre-arbítrio para eu fazer isso. Quando ele me disse lá em Lucas 9, versículo 62, diz assim: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Em outra versão, aquele que lança a mão do arado não é apto a herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos, onde está a desgraça do livre-arbítrio? Nesse versículo que Jesus disse, que Deus deu, segundo muitos cristãos, rapa de tacho, afirmam que tem. Se eu não posso largar a obra de Deus uma vez que eu a assumi, que se eu fizer isso, eu não tenho parte mais no reino de Deus, então aonde é que está o livre-arbítrio? Irmã, envie essa mensagem àquele pastor, que eu estou doido para falar o nome dele, mas não farei isso, porque se eu o envergonhar, eu me mostrarei mais sem entendimento da palavra do que ele. Mostra para ele essa mensagem e manda ele responder isso aqui.
Onde está a liberdade para fazer o que eu quero, contanto que eu melhore a minha vida pessoal e espiritual? Quero ver ele mostrar em que lugar da Bíblia ele viu Deus dar livre-arbítrio, se a Bíblia toda testifica que Deus nunca deu. Mas vamos voltar à faculdade lá, o desejo de fazer a faculdade. Se você pode fazer ou não para melhorar de vida. Você só poderá se isso não lhe fizer abandonar a obra de Deus em sua vida. A obra que você uma vez colocou as mãos para fazer. Já iniciou a fazer a obra de Deus. Se for abandonar a obra de Deus por causa da faculdade, eu te afirmo sem medo de errar, sem medo de dizer heresia, que você não pode, não deve fazer faculdade. É melhor morrer com o 2º grau do que fazer o raio da faculdade e ela te fizer largar a obra que um dia você começou a fazer. Se a Bíblia ou se o próprio Jesus diz que se você começou a arar, nunca mais poderá parar de fazer isso. Você só poderá parar a obra que você já começou se Ele lhe mandar parar. Entenderam, irmãos? Não tem livre-arbítrio para crente do jeito que estão pregando aí, não. Que Deus deu livre escolha. Quer ver outro argumento bíblico que prova veemente que Deus não te dá liberdade de fazer nada sem que Ele permita? Eu mato a cobra e mostro a Bíblia, tá? Abram a Bíblia, tá? Estão ouvindo de onde eu tiro meus argumentos, crentes? Da Bíblia. E não de filosofia. Não de achismo. Vamos lá. Abre aí a Bíblia em Tiago 4, versículo de 13 a 17, que diz assim: Agora escutem. Ó, vejam que o Espírito Santo aqui está querendo muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Mas agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Versículo 14. Vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Versículo 15. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Ei, escutaram o versículo 15? Vou repetir para acabar com esse papinho furado de crente afirmar que Deus deu livre-arbítrio. Versículo 15. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Epa! Opa! O que o Espírito Santo fala aqui através de Tiago? O Espírito diz: se eu quiser, farei isto ou aquilo? Ou o Espírito Santo diz que se Deus quiser? Porque Tiago aqui só escreveu isso. Quem está falando aqui é Deus, através do seu Espírito Santo. Há pastores e cristãos que afirmam que Deus deu liberdade para fazer isso ou aquilo sem Ele permitir. Há um encontro do Leandro Barros com um pastor deste do canal que eu vi o vídeo, hein? Antes dele abrir a boca, meu Deus, para filosofar, eu jogaria minha Bíblia de longe, igual o Davi jogou a pedra no gigante para derrubar. Ai, meu Deus do céu. Meus irmãos, só aqui em Tiago 4 eu já poderia parar a pregação sobre que Deus deu livre-arbítrio ao crente. Mas eu só estou começando. Eu ainda nem entrei no texto de 1 Coríntios 12, que é o texto principal. Hoje vai cair por terra este ensinamento do diabo, que Deus deu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Você não pode mudar de sua cidade
vai ir trabalhar em outra sem consultar Deus. Você, jovenzinho crente, indeciso, que já decidiu fazer faculdade sem consultar Deus, e o seu papai e a sua mamãe crente banco de igreja, né? Que ao invés de orar e consultar a Deus, eles permitem, porque estão todos orgulhosos que você vai fazer engenharia e bater no peito. Meu filho é um engenheiro. Ei, meu jovem, você não poderá nem se inscrever no vestibular. Quanto mais começar a estudar, se você não perguntar a Deus antes se você pode fazer isto ou aquilo. Pois o que vai adiantar ser engenheiro e ganhar rios de dinheiro e deixar seus pais orgulhosos, seus amigos com inveja e se casar com uma jovem crente interesseira, se você estava com a mão no arado e largou tudo isso para trás por causa do seu sonho? Vocês, casais de pastores e de líderes, não podem reservar aquela vaga no hotel em Cancún se antes não perguntarem: Senhor, eu posso fazer isso ou aquilo? Você, meu irmão e minha irmã, que está no vale, não pode aceitar seu cônjuge de volta e muito menos conversar com ele se ele estiver com outra pessoa sem antes perguntar: Senhor, eu posso fazer isso ou aquilo? Tiago arrebenta o livre-arbítrio de qualquer um que tente provar que Deus deu. Olha o que o Espírito Santo manda você fazer quando pensar em algo para melhorar a sua vida, seja profissional, financeira, espiritual ou qualquer outro uau aí que você inventar. Vejam, versículo 15. O que vocês devem dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Bem, se esta palavra não te libertou até aqui, porque você não crê no que a palavra diz, só crê o que lhe apraz. Eu vou lhe dar exemplos práticos da palavra. Vejam que eu não fico filosofando, eu fico dentro da palavra. A palavra em Tiago diz: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Significa que aqui o Espírito Santo está dizendo: se Deus não quiser, você não pode fazer nem isso nem aquilo que você está planejando. Amém? Por isso que tem gente que acha que eu sou radical. Teve uma irmã que disse que ia abandonar o canal porque eu a repreendi por uma calúnia que ela fez sobre mim. Aí, para me entristecer, ela disse que pertencia a um grupo de oração, um grupo de WhatsApp, sei lá, que as pessoas lá diziam que eu era muito radical e por isso não gostavam do jeito que eu prego. Meus irmãos, não gostam do jeito que eu prego porque elas gostam do pecado, que elas gostam de viver no erro que elas estão vivendo. Gente, em primeiro lugar, quero que entendam que se você acha que eu sou prejudicado se você sai do canal, você está redondamente enganado. Quem perde é você mesmo, porque vai deixar de ouvir mensagens pregadas dentro da palavra, mensagens que vão confrontar o seu pecado. E não eu ficarei prejudicado por você sair. Eu fico triste, porque eu gosto de vocês. Não quero que ninguém saia daqui, porque eu quero que os irmãos ouçam a palavra verdadeiramente. Eu dou a minha vida para ajudar vocês através da palavra e pago um preço muito alto por isso. Então, quando alguém sai do canal, eu penso que essa pessoa está perdendo e não eu. Eu não estou aqui para ser reconhecido. Se fosse assim, eu colocaria essa minha bela face de horror aqui para vocês verem. Eu estaria falando o que vocês querem ouvir, como muitos outros canais aí no YouTube fazem para prender a sua atenção, para ganhar o seu like. Eu não vivo do canal. Eu não cobro para te aconselhar. A hora que você quiser conselhos meus, eu vou te dar. Basta me mandar um e-mail. Então me diz, qual o prejuízo eu tomaria se você, por ter tomado um cajadão no lombo meu, for embora do canal? Me mostrem o que eu perco com isso, a não ser a oportunidade de lhe mostrar na palavra
que você está servindo a Deus do seu próprio entendimento. Quem perde é quem sai do canal e não eu. Eu continuo aqui me enchendo da palavra e da sabedoria de Deus. Eu espero que essa irmã, se ela for embora mesmo, que ela volte um dia. Mas claro, que ela aprenda a respeitar os irmãos aqui e a mim. Senão vai tomar outra e outra, até entender que calúnia não vem de Deus. Amém? Outra coisa, irmãos, já vou aproveitar logo, agora vou aproveitar para avisar. Tome cuidado com quem vocês estão dando os números de vocês nos comentários, número do telefone ou qualquer outro contato. Existem vários perfis aqui de fake no canal. Lá no Instagram, inclusive, essa semana, eu e uma irmã, ela deve estar me ouvindo aqui, nós fomos enganados por um desses fakes. O perfil era de uma mulher, era feminino, tinha o nome de uma mulher. Mas o dono, na realidade, era um homem que fez esse perfil para aproveitar da fragilidade dessa irmã e tentou alguma coisa com ela, mas a irmã não deu nem ideia para ele. São pessoas que vêm se aproveitar de mulheres que estão sofrendo, de homens que estão sofrendo. Cuidado, irmãos. Viu a pessoa fazendo comentário ofensivo aqui no canal? Repreende ela. Vocês também têm autoridade, não só eu. Alguns irmãos repreendem. E eu fico feliz com isso. Ou então, se irmãos ficam te chamando no privado, cuidado, que você pode estar até interagindo com um bandido e acha que está ajudando a pessoa com a sua tristeza. Bem, fico alerta, eu não estou aqui para tomar conta de ninguém, né? Irmão Leandro, então quer dizer que eu não posso fazer contato com ninguém? Eu sou uma moça, eu não posso fazer um contato com um homem aqui? Você pode. Quem disse que não pode? Mas aí vem a pergunta. Convém? Aí é que tá, meu. Vamos lá, seguindo para o texto principal. Nele, eu te darei exemplos práticos de que cristão que faz parte do corpo de Cristo não tem livre-arbítrio, não tem livre escolha, não. Vamos para o versículo 14 de 1 Coríntios 12, que diz assim: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. Fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não recebem. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honras às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Então, meus irmãos, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, é a mais ampla expressão da autoridade de Deus. Como assim, irmão Leandro? Meus irmãos, nada deve honrar mais a autoridade de Deus nos dias atuais do que a igreja de Cristo. Qualquer instituição pode alegar motivos e assim tomarem suas próprias decisões e irem fazer o que quiserem de suas vidas. Porém, a igreja não.
ela nunca pode ser igreja sem obedecer categoricamente a Cristo. Isso é impossível. Por isso a igreja está encarregada totalmente em nunca desobedecer e muito menos agir sem que Deus queira. Estão entendendo? Como ter livre-arbítrio sendo igreja, meus irmãos? Impossível, meus irmãos. O muçulmano pode não aceitar as ordens de Cristo, os judeus podem não aceitar as ordens de Cristo, os espíritas podem não aceitar as ordens de Cristo, porém, a igreja só é igreja se viver em obediência por Cristo. Eita! Isso veio direto do trono, hein? Olha só, vou até repetir. A igreja só é igreja se viver em obediência a Cristo. E por que somente a igreja nunca pode fazer o que ela bem quer, mas nem de brincadeira? Porque a igreja é a única instituição que está ligada diretamente a Cristo. Porque a igreja é o corpo dele. Vejam o segundo texto de Colossenses 2, versículo 19. Presta atenção. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça. Viram? A palavra diz que Cristo controla o corpo todo. Ou seja, ele dita as ordens, delega, as cria, domina, tem direito, ordena, manda no corpo. Aí eu pergunto, onde cristãos tiram a ideia de que mesmo servindo a Cristo, ainda podem fazer o que quiser, que Deus deu este direito de livre escolha? Gente, isso é mentalidade da carne. É carne pura. Isso é um pé na religião e outro no mundo, mas nunca um pé na igreja. Porque quando se constitui igreja, você perde o direito da sua vida e a dar a Cristo. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Traduzindo, quem tem livre-arbítrio está fora do corpo, não vive mais. Morreu, irmãos. Seu cônjuge pode dizer a você e te mostrar na Bíblia que Deus deu o livre-arbítrio a ele. Ele pode dizer que Deus é com ele e que Deus quer que ele seja feliz, que agora a vida é dele e nem Deus vai interferir, nem Deus manda nisso. Seu cônjuge pode dizer o que ele quiser. Mesmo em adultério, muitos deles são aceitos na igreja, mas não pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Aceitar na igreja, o homem aceita. Agora, ser aceito pela igreja, só Deus pode fazer isso. Porque a igreja é o corpo dele. E te garanto que um adultério, por mais que a pessoa esteja pregando ao lado da sua nova esposa, por mais que tenha aberto uma igreja, eles dois juntos, o adultério jamais será reconhecido por Deus em seu corpo. Parem de aceitar essa mentalidade de que seu marido ou sua esposa estão felizes servindo a Deus na igreja, lá com a outra pessoa. Se ele te traiu e largou para ficar com ela, ele pode até estar feliz, mas dizer que ele está introduzido no corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja, isso não está mesmo. Porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, quando Cristo vir buscar o seu corpo, ou seja, a sua igreja, seu marido ou esposa que te traíram pode estar cantando na igreja, pode estar pregando, podem ser diáconos, podem ser presbíteros, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo ou raio que eles quiserem que o partam. Eles podem até se considerar o próprio Cristo, que eles não vão subir com o Senhor quando ele vir buscar a sua igreja, o seu corpo. Pronto, e acabou. E se alguém tem algo contra
o que eu estou afirmando aqui estará indo contra a Bíblia, porque eu não falo por mim, e sim o que a palavra diz. Então, você, irmã ou irmão, pare de blasfemar contra a palavra de Deus quando você ousa dizer que seu marido foi aceito na igreja que ele está e que ele está servindo a Cristo. Eles podem até serem sido aceitos pelos pastores de lá, porém servindo ao corpo e a Cristo? Nunca, jamais. Deus não toca em coisa imunda, meus irmãos. Então pare de ser cristão sem entendimento e entenda que seu marido ou esposa que estão na igreja hoje, em algum cargo, estão servindo a homens e ao diabo, e nunca ao corpo de Cristo verdadeiramente, e muito menos a Cristo, que é a cabeça. Quando você ousa pensar que seu marido ou esposa, sem vergonhas, fazem parte do corpo de Cristo, você está dizendo que a cabeça, que é Cristo, está cuidando do corpo de forma errada, porque adultério é pecado e a cabeça cuida muito bem do corpo. Olha o que o versículo de Colossenses 2 diz. Ele diz assim: Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Não tem essa de que seu marido ou mulher, que são cristãos, fazem da vida deles o que eles querem que Deus vai abençoar, meus irmãos. Podem fazer o que quiserem, mas nunca serão abençoados pela cabeça. Nunca farão parte do corpo, se não largarem o pecado, seja do adultério ou de qualquer outro. Estarão só comendo merenda na igreja, comendo o que sobra do alimento que a cabeça dá para o corpo. Mais nada. Eu até compreendo que você está sofrendo, mas acreditar que seu cônjuge adúltero, que está na igreja, faz parte do corpo de Cristo, aí já é demais, né? Vai se converter à palavra, pelo amor de Deus, meu irmão. Só um relacionamento saudável, ou seja, um relacionamento de obediência, longe do pecado, entre o corpo que somos nós e a cabeça que é Cristo, é que pode expressar obediência à autoridade de Cristo. E é por isso que o livre-arbítrio não tem lugar na igreja, porque a igreja é o corpo, e se assim o é, só tem uma opção, que é obedecer totalmente à cabeça, obedecer totalmente a Cristo, sem exceções. É o corpo que é abençoado ao obedecer, e não é Cristo que abençoa o corpo com as suas próprias escolhas. Entende, irmãos? Ou seja, o cristão ele é abençoado porque ele obedece, e não porque ele escolhe o que fazer e Deus tem que abençoar a sua escolha. Não é isso. Isso não existe. Isso é livre-arbítrio. Deus tem que abençoar o que você escolher. Não é assim. A palavra diz que abençoado é quem obedece. Eu vou explicar na prática para vocês. Tudo isso foi me revelado, irmãos. Eu só estou aqui repassando para vocês. Versículo 15 e 16 de 1 Coríntios. Diz assim: se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Agora ouçam bem o que o versículo 25, parte A diz. Diz assim: desse modo, não existe divisão no corpo. Ouviram? E aí, meus irmãos, que eu começo a mostrar para vocês que o pé não pode de modo algum dia resolver fazer outra coisa que não seja estar lá embaixo, na base do corpo. O pé não poderá sair lá de baixo e ir, por exemplo, ficar no lugar dos joelhos, porque ele não manda. Quem manda é a cabeça. Então, logo que a cabeça dá uma ordem ao pé, o pé começa a se mover segundo a cabeça mandou. E pronto. Se a cabeça manda o pé coçar, ele vai coçar. Se a cabeça mandar o pé doer, ele vai doer. Ele não tem a opção de dizer:
eu sou do corpo, mas tenho livre-arbítrio. E por isso a cabeça me mandou doer, mas eu não vou doer nada. Eu vou suar. Não, meus irmãos. O pé só vai suar se a cabeça mandar. Se não mandar, pode estar o calor que for, que ele não vai suar. Entenderam? Que os membros que realmente fazem parte do corpo de Cristo não têm livre-arbítrio para fazer o que querem? E que não há outra saída a não ser obedecer à cabeça? Por isso que quando o marido ou a esposa resolve acabar com o casamento, isso significa que não fazem mais parte do corpo, porque o corpo obedece à cabeça, que é Cristo. Tende a haver uma separação do corpo para desobedecer à cabeça. E pronto. Porque se estiver mesmo ligado no corpo de Cristo, jamais vai desobedecer. É por isso que o diabo lançou essa mentira de livre-arbítrio, porque isso separa o homem de Deus. Separou Adão e Eva de Deus e separa até hoje o homem de Deus. Veja se Jesus Cristo teve livre-arbítrio. Por que ele não colocou a mão nisso? Porque ele não queria desobedecer a Deus. E isso é o que o diabo mais quer. Separar você de Deus. Seu marido ou esposa que estão apartados, ele já conseguiu separar. Agora ele vai partir para o destruir e depois levar para o inferno. Livre-arbítrio é a maior sutileza do diabo desde a criação, meus irmãos. A cabeça e o corpo são participantes da mesma natureza, meus irmãos, e não podem se separar nunca. Então, como um cristão pode dizer que a cabeça não interfere em seu comportamento? O dente só sente a dor se a cabeça identificar que o dente está doendo. Você está sofrendo por seu casamento destruído porque você faz parte do corpo de Cristo. Sendo assim, a cabeça, que é Cristo, identificou que algo estava errado e lhe notificou a dor que o Espírito Santo está sentindo por algo ter sido arrancado. Entenderam? Não? Eu vou explicar. Por que seu marido ou esposa que traíram e foram embora não estão sentindo a mesma dor daquele que ficou, que foi traído e largado? Porque eles estão fora do corpo de Cristo. Sendo assim, já viu alguém que perdeu o dedo dizer que o dedo dele que foi arrancado está doendo? Claro que não. O que fica doendo é o corpo que perdeu o dedo, e não o dedo. O dedo está fora dos sentidos da cabeça. E por isso, ele não sente dor ao deixar o corpo. É simples. Você pode ver. Se você conhece alguém que teve alguma parte do corpo cortada, braço, dedo, pé, essa pessoa, de vez em quando, ela sente que aquele pé que foi arrancado está ali. Agora, e o pé que foi arrancado? Está onde? Já virou lama há muito tempo. Quem sente a dor é quem fica no corpo, e não quem foi embora. Meus irmãos, a coisa mais natural deveria ser obedecer, pois o corpo obedece fielmente à cabeça. Não tem como a cabeça mandar a mão segurar o pé e a mão não fazer isso. Se a cabeça mandar a mão segurar o pé e a mão não fizer isso, não obedecer, irmão, corre para o médico rápido, porque tem algo errado. Você pode estar perdendo os movimentos do seu corpo, e isso está começando pelas mãos, e depois pode ser o pé, e quando você menos esperar, você estará entrevado numa cama. Porque quando a cabeça manda, o corpo não tem outra alternativa a não ser obedecer, a não ser aceitar a sua função. Então, como pode um membro do corpo dizer que tem livre-arbítrio, meus irmãos? Como pode um cristão que diz que aceitou Jesus como seu Senhor Salvador dizer que agora ele não segue mais a cabeça? Que ele tem livre-arbítrio, que ele pode fazer o que ele quiser? A palavra de Deus fala justamente isso, quando diz, ali no versículo 15 de 1 Coríntios, diz assim: se o pé disser, já que eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
O pé, meus irmãos, só deixará de ser pé quando estiver fora do corpo. E mesmo assim nós sabemos o que acontece quando um pé é arrancado do corpo, né, irmãos? Ele apodrece, ele morre, já era. Bem, espero que tenham entendido que Cristo não deu livre-arbítrio aos membros do seu corpo, através dessa analogia sobre o corpo que o apóstolo Paulo fez. Pois este é o intuito do Espírito Santo através do apóstolo, é mostrar e te conscientizar que ou você só obedece e seja do corpo, ou você desobedece e é retirado dele. Respondido a pergunta se cristão tem livre-arbítrio, meus irmãos? Não? Tem dúvidas ainda? Mesmo depois dessa papinha que o Espírito Santo nos deu hoje através dessa revelação tremenda? Ah, meu irmão, então vai ler a Bíblia, porque eu não tenho mais nada para te revelar, porque seu coração está tão duro quanto uma pedra mesmo. Então, deixe o seu marido, deixe a sua esposa falar que ele tem livre-arbítrio, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que Deus deu, que Deus deu, que Deus fez. Deixa eles falar o que eles quiserem. Entende? Nós podemos falar e fazer o que a gente quiser, mas isso não quer dizer que isso é verdade. Leiam a palavra, meus irmãos. Sempre falo para vocês. Não fica se alimentando de canal de restauração. Pô, legal você tá aqui no canal. Pelo menos aqui você aprende na palavra. Mas mesmo assim, busque intimidade com a palavra. Busque ler a palavra. A palavra de Deus é o que vai fazer você obedecer a cabeça. Porque senão, daqui a pouco, você vai estar só filosofando, igual o seu cônjuge, igual o pastor dele, que fica falando que Deus deu livre-arbítrio, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, que não importa a palavra que Deus uniu, separe o homem, que agora mudou tudo. Leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra, meus irmãos. Sentem, ajoelhem. Não conseguem entender? Senhor, me dá entendimento. Eu fiz isso, o Senhor me deu. Eu não sou privilegiado. Eu tenho certeza que Ele vai te dar também. Eu não assisto nenhum canal de pregação, nenhum. Entende, irmãos? Eu não assisto canal de restauração de casamento, então nenhum. Porque, infelizmente, até agora eu não achei nenhum que ficasse só na Bíblia, sem ficar filosofando. A maioria é só campanha, é só, porque eu fiz isso, faz que dá certo. Aí, meu amigo, é só buraco. Bem, meus irmãos, fiquem os irmãos na paz de Cristo e agora mais em paz, por saber que seu marido e esposa não mandam em nada, que são desobedientes e rebeldes mesmo às ordens da cabeça que é Cristo. E com isso, mostram que estão mortos espiritualmente, pois fora do corpo vão apodrecer. Espero que eles se arrependam logo, porque eu sinceramente não os quero ver assim desobediência por mais tempo não, pois a vinda de Cristo está às portas, meus irmãos. E mais do que estar casado, eu prefiro vê-los salvos e subindo nas nuvens quando a cabeça vier buscar o corpo. Não importa o que eles dizem sobre serem livres, e nem o que os líderes cristãos que apoiam a loucura deles dizem. Não estamos lutando pela causa do homem, apesar de que muitos aqui ainda não entenderam isto. E ainda estão lutando somente para ter seus casamentos, seus cônjuges de volta. Mas quem pertence ao corpo está lutando porque a cabeça nos governa. Por isso que mesmo em meio a tanta falta de consideração, tanta falta de respeito, tanta falta de amor, tanta falta de gratidão dos cônjuges que estão apartados, eu continuo profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Compre o livro. Você que não consegue tirar o foco.
compre o meu livro. Só entrar lá no canal, tolutandoporvocê.com. O site está aí na descrição da mensagem, que é um investimento que vai te trazer lucro espiritual muito grande. Ali eu falo como Deus me transformou nesse pregador do Evangelho que eu sou hoje. Como Ele fez para que eu pudesse ouvir a voz dele no meio da tempestade. Você que está precisando de ajuda, me manda um e-mail também. Meu e-mail também está na descrição do vídeo. Entre lá. Mande e-mail a qualquer hora. Eu não cobro nada. Ah, irmão Leandro, eu tenho que comprar o livro para falar com você. Não. Eu converso com centenas, milhares de pessoas. Eu não cobro nada para poder te aconselhar. Só tem uma coisa, não adianta me pedir o WhatsApp, não adianta me pedir para falar com você no Instagram, que eu não vou fazer isso. Eu só converso por e-mail. Me mande um e-mail e espere a minha resposta. Pode demorar até uns 2 dias, 3 dias, mas eu vou te responder. Muitas vezes eu respondo na hora, porque eu sempre estou ali respondendo os e-mails. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.